sede perfeita, diz o Mestre, nos exercitemos, prevalecendo-nos da doutrina que nos fortalece e nos aclara o entendimento. Vamos à leitura da página preparatória. Irmãos receberam, e a leitura vai ser feita por Márcia. Vamos acompanhar. Boa noite, irmãos. Para libertar-nos, a preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. A vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de ver, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos, assim, que a obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos o passo inicial para libertar-nos da inércia será sempre trabalhar. Do livro Coragem, pelo Espírito de Emmanuel. Esta bela página, esta preciosa lição é para lermos, relermos muitas vezes. Não esqueçamos que a doutrina nos ensina que nunca estamos sós. Então, se a preguiça toma conta e a nossa cabeça está vadeando por aqui, por ali, por acolá, seja lá para onde for, não esqueçamos. Estão nos acompanhando espíritos desse mesmo teor, desse mesmo padrão de vida, e que procuram a nossa companhia para desfrutar dessa escassez de atividade, de valores, né? É isso mesmo, doutor João? Vamos, feita a leitura da página, vamos à prece inicial, acompanhando aqui o nosso... Boa noite a todos. Antes de iniciar a prece, eu quero desejar um feliz ano novo para todos. Que Jesus abençoe a cada um de nós e que possamos ter um ano de muita saúde e de muito trabalho, né? Quem está com Jesus sempre quer trabalhar. Que possamos estar prontos para trabalhar pelo nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, lembrar da mensagem do Mestre, quando ele nos fala, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. Confiando, Jesus, na tua presença amiga, aqui estamos reunidos em teu nome. Pedimos, Jesus, que as tuas bênçãos de paz e de luz possam envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos em especial pelo nosso irmão Gilvon, que vai trazer a mensagem da noite, que os espíritos amigos, que o seu anjo de guarda possam dar a ele as melhores intuições, as melhores ideias, e que nós possamos estar receptivos à mensagem que será trazida e principalmente que possamos colocá-la em prática lá fora, sempre em busca do nosso progresso e da nossa elevação espiritual. Enfim, Senhor, abençoe a humanidade e abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados de todo mundo, e que a tua luz, Senhor, que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.
ao encontro de preciosidades nesta noite. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer, primeiro, que nós vamos ter uma mensagem muito apropriada para o começo do ano. Recomeçar. Escolha excelente, nosso confrade, professor Gilvon. Recomeçar. Vamos recomeçar uma nova etapa, um ano novo, consequentemente o tema muito apropriado para a nossa reflexão, para o nosso estudo. E para completar a página introdutória para libertar-nos, para recomeçar, e esse recomeço ser proveitoso, precisamos nos libertar, sabe Deus, do quê? Construções, pensamentos, falsos valores aos quais nos prendemos em nossa jornada até agora. E vamos dar a palavra ao nosso irmão Gilvon, que vai apresentar o tema Recomeçar. Queridos amigos, companheiros do Ideal Espírita, saudamos a todos os que fazem o Centro Espírita William Crookes. É para nós sempre um motivo de enorme alegria estarmos aqui. Essa é a nossa casa desde os 18 anos de idade. Então fazem 10 anos que eu venho aqui. Recentemente, às terças e sextas-feiras, inclusive, que é quando nós nos reunimos nos estudos e na fluidoterapia. Essa é a nossa casa. E começar mais um ano aqui é renovar as alegrias de viver. Nós trazemos esse abraço fraterno e caloroso, esse calor que sempre encontramos aqui. No Espiritismo não há o sacerdócio. Cada um fala dentro das suas limitações, movimentando-se nos seus valores e no seu entendimento. A doutrina dos Espíritos é uma compilação que se encontra nos livros. Toda a fala é uma interpretação que carrega de si um pouco de nós mesmos. Pelas imprecisões, nós já pedimos as devidas desculpas. As correções necessárias, os amigos o façam por caridade ao final do encontro. É verdade que as horas passam. No entanto, as oportunidades nunca se repetem. Já diz o Espírito Emmanuel. Heráclito, um filósofo pré-socrático, há mais de 560 anos já afirmava: um homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio. As águas não serão as mesmas. O homem não será o mesmo. Antes dele, os hindus já oravam a Trindade: Brahma, Krishna e Vishnu. Brahma, o poder criador sem cessar. Krishna, Logos, o poder da palavra e o poder da destruição. E Vishnu, o poder mantenedor. Nós não temos escolha. Tudo muda a toda hora e a todo instante. A resistência à mudança não faz parte da lei da conservação. A lei de conservação é trazida por Kardec na parte 3ª do Livro dos Espíritos, entre outras 9, um decálogo das leis morais que nós abraçamos. No entanto, conservar-se não é conservar o entorno nem aquilo que queremos reter. Entramos ontem, no ano de 2019, depois de 365 dias e 4 horas de circunvolução ao redor do Sol. Mas alguns de nós nessa sala não estão em 2019. É perfeitamente possível
que ao cruzar essa porta, os amigos tragam ideias do ano de 2010, do ano 2000, ou mesmo bem anteriores a ela. O tempo não é somente uma questão cronológica, é também uma questão afetiva. Nós desejamos reter, deter, manter conosco aquilo que nós consideramos o mais formidável e o mais fantástico, e esquecer aquilo que nos doeu e nos magoou ao longo da nossa história. Nós que aqui estamos hoje, celebramos não só um ano que passou, somente cada um de nós sabe o que custou chegar até aqui. Somente cada um de nós pode medir, pela nossa própria cota, o que significa estar presente aqui na noite de hoje. Tantas foram as intercorrências em um simples ano, que nós celebramos a passagem de ano com um Réveillon e caprichamos na comida, prometendo a dieta para o dia 1º. E não me olhem com essa cara, porque hoje é dia 2. Não houve tempo suficiente. As mudanças acontecem, quer eu queira, quer eu não queira, quer eu tente reter, não adianta. No decorrer desse ano de 2019, nós perdemos muitos mitos. O mito é uma tentativa clara de reter o tempo e nos dar segurança. Estabelecemos o mito como uma base de crença e muitas vezes de fé perigosa, que nos pode arrastar todos juntos com a sua queda. Quantos de nós mitificamos médiums? Médiuns de cura, médiuns de transformação, esse ou aquele. Quantos de nós mitificamos a religião para ver as transformações duras que nos acontecem a todos? Convido os amigos a uma história de profunda mudança, relatada pelo Espírito Amélia Rodrigues no livro Caminhando com Jesus, onde uma jovem, profundamente perturbada pela falta de comida, resolve entregar-se ao meretrício. Havia pouco tempo que falecera seu pai e ela fora vendida como escrava sexual. Aos tempos de Jesus, o sexo era uma onda conflituosa. Ele confunde-se com a energia mais primitiva e mais criadora que nós temos. Não raro, sexo, desenvolvimento sexual e mediunidade caminham juntos, por compartilharem os mesmos órgãos e os mesmos processos metabólicos. Essa pequena jovem fascina-se e no auge da fome resolve entregar-se a outro louco, porque nós vivemos num mundo de retroinfluenciação e o pensamento nos aproxima. Quando nós nos desequilibramos, atraímos desequilibrados. É natural. Então, se você se pergunta, meu Deus, por que é que só aparece louco em minha vida? Adivinha? O que será que está acontecendo para só me aparecer tanta confusão e tanto problema? O que eu trago comigo atrai para mim. É uma questão de lei natural. Ela perturbada atrai outro. E os dois resolvem, na natureza do seu conflito, fugir para o sexo. Havia um problema. Era tarde. O sol não havia se posto. E a prostituição em Jerusalém só era permitida em noites sem lua. Porque sequer se poderia cogitar, não haviam lugares, centros para a prostituição. Então, ela era feita durante a rua, no caminho, quando os pórticos se fechavam. Naquela época de Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. Eram muitos os fregueses.
E eles se aventuram no cair da tarde. Ela sabia o que poderia acontecer. Se fossem vistos, ambos deveriam ser mortos. Nós, muitas vezes, sabemos muito bem o que pode nos acontecer. É como se houvesse em nós uma pulsão de morte que procura resolver os conflitos, nos expondo a situações as mais desnecessárias. A nossa sociedade não dista tanto assim. Nós ainda resolvemos os conflitos da vida com a morte. Quando a criança é indesejada, a solução é o aborto. Quando o velho já não pode mais contribuir e torna-se um fardo, a solução é a eutanásia. Quando o inimigo, o adversário, é muito tenaz, a solução é o assassinato. De forma que a violência permanece em nossos corações, como resposta para os nossos conflitos. Não era diferente. Ela se sentia profundamente perturbada pela condição em que vivia. E escolheu, de certa forma, como todo suicida, não deseja morrer, mas deseja resolver um problema. Ela não aguentava mais, não suportava mais a vida que tinha. E aquele que a convidava vibrava na mesma faixa. Então foram juntos para serem surpreendidos, o que era absolutamente óbvio e previsível. Todos sabiam que podia acontecer. Alguém apontou, um grito saiu, a multidão o cercou, e ela é então arrastada pelos cabelos, para que fosse ser executada imediatamente, como mandava a lei. Porque a lei nunca tolerou sexo e blasfêmia. Eram dois pecados punidos com a morte. Porque toda intolerância nasce de um sentimento de auto-intolerância. Nós não toleramos no outro o conflito que nós carregamos em nós. Por isso as desordens de natureza sexual sempre nos causam tamanho espanto e tamanha perturbação, que achamos por bem puni-la sempre da exacerbação do que possamos fazer. Ela estava pronta para morrer e é arrastada, enquanto o povo lhe cuspia no rosto e lhe jogava blasfêmias e impropérios. Nessa hora, um doutor da lei tem uma ideia brilhante. Havia um rabi da Galileia que lhes causava grande prejuízo. Esse rabi perdoava os pecados, o que era um crime gigantesco. Os pecados só podiam ser perdoados, imagine vocês, se a criatura fosse ao templo e comprasse um animal. O pecado seria transferido para o animal e então perdoado. Quando Yeshua começou a perdoar os pecados, abalou o fundamento comercial da função do templo, sendo, portanto, uma ameaça constante e inolvidável. Aquele homem astuto resolve então pegar aquele nada, porque as mulheres ao tempo de Jesus eram nada, nem sequer frequentavam as sinagogas, porque eram difíceis, as construções eram pequenas, e deveriam somente acolher os seres que tinham alma. Somente os homens tinham alma. Vejam, minhas amigas, como vocês melhoraram na vida. Até direito à alma agora vocês têm. E eu vejo algumas que dizem, bom mesmo era antigamente. Aquilo é que era um tempo de vergonha e de moral. Não tem noção do que estão falando. Então, aquele nada que estava condenado à morte foi levado até o Rabi Jesus. O intuito era brilhante. Se Jesus a defende, vai contra a lei, porque ela foi pega em adultério à luz do dia, indefensável. Era uma condição inaceitável. Há erros que são inaceitáveis e às vezes inconfessáveis para nós mesmos.
Era uma condição que ele não poderia arriscar defender. Se defendesse, iria contra a lei. E se não defendesse, iria contra os seus próprios princípios. Porque era ele que dizia: ama aos teus inimigos. Perdoa não 7, mas 70 vezes 7. Um número que não existia em aramaico. Então ele estaria em toda condição, numa situação absolutamente lamentável. Arrastada até aquele lugar, narram apenas 2 evangelistas que Jesus desenhava na areia, o que equivale a dizer que ele ensinava. Era a forma de transcrever. Ele nunca deixou nada escrito, mas quando desenhava na areia, era porque outras pessoas o circundavam para aprender. Já havia o burburinho de que Jesus era malquisto pelas pessoas de sociedade e poderia ser preso a qualquer momento. Quando os discípulos viram aquela turba se aproximando com pedras na mão, pessoas corajosas e decididas como nós fugiram. E Jesus foi encontrado sozinho. Então, a voz do hipócrita ergue-se melíflua: mestre, sabemos que sois de Deus, porque os milagres que obras, somente Deus pode ter. Então diz-nos, que devemos fazer com essa mulher? E jogam-na aos pés de Jesus. Ela estava em condição catatônica, já se considerava morta, porque sabia o que ia acontecer. Seria enterrada com as mãos em decúbito até a altura do peito, para que não pudesse usar as mãos para se defender das pedras. Teria que ser apedrejada, e a pessoa mais nobre tinha a honra de atirar a primeira pedra. Veja que coisa linda. Era uma honra reservada. A primeira pedra tinha que ser atirada para que a pessoa ficasse inconsciente e as pedras sucessivas pudessem exterminar a sua vida. Ela já sabia muito bem o que aconteceria. Então Jesus lança-nos uma sentença inesquecível para um mundo novo. Ele condiciona, não se impõe, apesar de ter padrão moral vibratório de sobra para isso. Apenas condiciona, faz uma proposta: aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A conjunção a primeira pedra é formidável, porque a primeira pedra deve ser atirada apenas por aqueles que são os mais distintos, o de maior moral. Então ela apenas condiciona que as pessoas de mais idade imediatamente percebem. Na sociedade de Jesus, 2 coisas condenavam à morte: a pena pelo sexo praticado à luz do dia, não consensual, que era o primeiro caso, e também a blasfêmia. O blasfemo poderia ocorrer em blasfêmia se falasse, por exemplo, que era um ser sem pecados. Se ele dissesse que não tinha pecados, o fariseu tinha que rasgar a sua roupa e gritar blasfemo, para que ele fosse, imagine vocês, apedrejado. Literalmente, aqueles perceberam então que poderiam morrer da mesma maneira que estavam pensando em matar. Então os mais velhos abandonaram a pedra, e os mais jovens têm um outro recurso muito importante. Graças a Deus, modernamente, no estado de Alagoas, nós não matamos mais ninguém. É uma maravilha. Não apedrejados. Mas há outras pedras modernas que não são atiradas pelas mãos, mas são atiradas por um outro órgão profundamente doloroso, chamado língua, onde nós dilaceramos, destruímos e matamos, sem defesa, a moral do outro. E é indefensável, porque muitas vezes nós fazemos isso
sem que sequer o outro possa ver quem o está atacando. O que equivale a atacar alguém com as mãos enterradas? Porque falamos mal de alguém quando essa pessoa é incapaz sequer de saber. Ou como diz Ariano Suassuna, eu jamais falo mal de alguém pela frente, porque é falta de educação. Eu prefiro que a pessoa se ausente para que eu possa falar mal. Então nós, pessoas educadas que somos, lançamos pedras e pedardos contra quem não pode defender-se. E não matamos fisicamente, mas matamos moralmente. Destruímos a moral de alguém. E fazemos isso com uma naturalidade que nem percebemos. Porque está em nós o julgamento da pedra. Sempre que nós julgamos alguém, julgamos algum fato, nós lançamos sobre nós mesmos uma terrível sentença. Imagine vocês, meus bons amigos, que nós estamos todos lá diante daquela meretriz com a pedra na mão e lembramos do nosso próprio passado, dos nossos erros. E um a um nós vamos largando as pedras. Os mais jovens são os últimos, porque são os mais impetuosos. Mas nós também podemos imaginar que são os mais ingênuos, porque alguns de nós ainda vivemos na ingenuidade. Inocente não somos ninguém. Nenhum de nós é inocente, mas a maioria de nós é ingênuo. Ingênuo de acreditar que estamos em condição de julgar alguém. Isso é absolutamente impossível. Não pode acontecer. Eu convido os amigos a um exercício muito simples. Imagine que você seja espírita e esteja passando pela rua uma noite de chuva, por hipótese, e em frente ao centro espírita William Crookes dorme o pobre coitado do Robério. Quem manda sentar na frente? O Robério está lá na sarjeta, um tubo de cola do lado. Vamos colorir. Um tubo de cola do lado, a baba escorrendo durante o sono. E eis então que chega o anjo Gilvon, com a sopinha na mão, já que está chovendo, vamos colocar a chuva para que a sopa possa render um pouquinho mais. E ele dorme sob a marquise do Centro Espírita William Crookes. Ele vê aquela cena lamentável, pobre Robério, e vai lá, ajoelha-se junto dele, sacode-o com todo amor e diz: irmão, está aqui um prato de sopa. E nessa hora passa a companheira Meirinha, quem manda sentar do lado. Meirinha vê a cena e pensa: Meirinha, é caridade o que eu estou fazendo? A Meirinha tem uma percepção extrasensorial fantástica, que ela sabe que deve ter alguma pegadinha nessa história. Então ela fica gentilmente em cima do muro. Diz: em parte sim. Porque a cena é a impressão que nós temos. Eu estou ajudando o Robério numa noite de chuva, dando-lhe sopa. Mas eu vou facilitar as coisas para você, minha amiga. Imagine que eu esteja, enquanto dê a sopa, diga: beba logo, miserável, que eu quero ir para casa. Essa sopa é uma tentativa de afastar os espíritos obsessores que me perseguem a vida inteira. Quero afogá-los em sopa, todos eles. Tome logo, porque tem uma cota de sopa para bater. Tome logo. Vamos voltar à pergunta inicial. Eu estou fazendo caridade? Mas veja como vocês já ganharam confiança. Já começaram a jogar a pedra? Não é pedra, eu estou avaliando o fato. Porque eu estou revelando o sentimento. Eu estou revelando o sentimento. Mas se o meu sentimento fosse outro, se eu dissesse: tome cá, Robério, porque eu sei o que você viveu, poderia ser eu no seu lugar. Só não estou na sua situação por pura sorte, porque as circunstâncias me ajudaram, porque eu não sou melhor que você. Isso seria o quê? Aí seria caridade. Qual a diferença entre a esmola e a caridade? É o sentimento. É o sentimento que me move. Nós podemos avaliar o que sente alguém?
Nós temos como saber o que move o sentimento de alguém? Nós às vezes desconhecemos até o que nós sentimos e como nós nos movimentamos. Daí Jesus, na sua sabedoria, ter nos avisado: não julgues, para que não sejas na mesma medida em que julgas. É perfeito. Quando Meirinha olha para mim e diz: é caridade, é porque o sentimento é o dela, não é o meu. A partir da circunstância e da cena, segundo os valores dela, ela pensa: só é capaz de fazer isso alguém que tem amor no coração. Mas outras pessoas também poderiam naquele instante ver a mesma cena e dizer: Gilvon é candidato a deputado, eu tenho certeza que esse é o interesse dele. Mas na verdade esse sentimento é de quem? É alguém que pensa: você só poderia fazer isso se pensasse assim. Porque esse é o meu mundo. Cada vez que eu atiro a pedra, na verdade a pedra pesará sobre mim mesmo. Porque o que eu julgo do outro é o que eu não tolero em mim. E o que eu mato no outro é o que eu desejo matar em mim mesmo. Todos aqueles homens foram convidados por Jesus a abandonar o poder que é a pedra, o mito que é a pedra, o mito de uma coisa chamada certeza, o mito de uma coisa chamada convicção. Porque as grandes bobagens da nossa vida nós fizemos quando tínhamos certeza. Certeza absoluta de que estávamos certos, de que aquela era a melhor decisão a ser tomada. Então somos forçados a rever as nossas certezas, que são as pedras da sentença que vamos jogar sobre alguém. E podemos rever isso analisando a quem? A nós mesmos. Porque não somos capazes de avaliar a vida de ninguém. Por mais que a gente tente. E olha que quem está falando é um velho professor. E professor adora fazer a troca sociológica de informação sobre a vida alheia. É muito comum. O que pode ser confundido como fofoca por alguns de vocês. Mas não é verdade. Nós levantamos questões sobre a vida alheia. Por que fulano não sai bem? É por isso, é por aquilo outro. Nós tecemos essas avaliações o tempo inteiro. E essa pedra em nossas mãos é também uma pedra sobre nós mesmos. Então, o primeiro convite para 2019: largue a pedra. Largar a pedra significa: abandone a condição de julgador, porque ela é inútil e vai lhe atrapalhar muito. Cada sentença que você coloca sobre o outro, na verdade acaba colocando sobre si mesmo, até que o peso fique insuportável. Sempre que tiver vontade de falar mal de alguém, isso é muito raro, é muito difícil de acontecer, mas se tiver vontade de falar mal de alguém, mesmo que sofisme, porque nós somos mestres na área do sofisma. Olha, eu gosto tanto de fulano, é uma pessoa tão boa, mas, vírgula, e vem a verdade, vem o nosso sentimento sobre aquela pessoa, ponto, lançamos a pedra. Olha, eu acho fulano uma pessoa brilhante, uma pessoa que tem tantas virtudes, mas tacamos a pedra. E essa pedra vai acabar recaindo sobre nossa própria cabeça. Isso não é praga. Isso é uma das leis da vida. A lei de ação e reação, que é neutra. É um princípio básico da vida. Aquilo que eu faço ao outro imediatamente retorna sobre mim. Não tenho que esperar o desencarne, é imediato. Vai ocorrer. Todos, sob a presença de Jesus, abandonaram as suas pedras, porque abandonaram as velhas convicções
E a posição de juiz é muito difícil. Exige uma grandeza chamada humildade, que nós não temos. Nunca tivemos. Porque não é uma dádiva, é uma conquista. A humildade é a compreensão da realidade objetiva, de que nós somos iguais. Não no sentido estrito, mas no sentido lato. Porque circunstancialmente, quando nós subimos, todos nós parecemos os mesmos micróbios. Não haverá grande diferença. Então é necessária a humildade que nós não temos. Mas aqueles espíritos sob o influxo de Jesus entram em contato para além das aparências com a sua realidade de vida. E vão pouco a pouco abandonando a pedra, que é muito doloroso. É um momento difícil, porque eu me sinto superior. E abandonar a pedra é reconhecer que eu sou igual, que eu posso cometer o mesmo erro, que eu hoje estou dando a sopa, amanhã eu posso estar tomando. Eu hoje posso estar auxiliando na reunião mediúnica, amanhã eu posso ser o resgatado. Eu hoje posso estar dando palestra, grande coisa, para amanhã ser resgatado da espiritualidade porque assistiu. Já pensou que triste? Os meus amigos lá, e eu faço aqui um apelo egoísta, eu espero que vocês desencarnem antes de mim. Veja que coisa linda. Para que quando estejam lá, fiquem dizendo: Gilvão, você demorou tanto. E nós estamos aqui para lhe ajudar para sair dessa condição. Abandonar a pedra, portanto, é um exercício muito difícil. É abandonar as nossas falsas certezas. Imaginem quem mitifica a pedra. Quem seguiu aquele médium famoso que traiu os corações que lhe confiaram, como fica? E não me refiro ao último. Houveram centenas antes deles. Quem seguiu aquele político fanaticamente e se sentiu traído e enganado pelo mito, como é que fica? Quem seguiu cegamente, quem se apropriou de uma certeza que nunca teve e tomou decisões tão enganosas, é tão difícil largar a pedra. Em 2019, fica o convite. Imaginemos como deve ser difícil abrir mão das nossas certezas. Ela estava aos pés de Jesus e nesse momento Jesus volta a sua atenção e foco para ela, porque a caridade era com a multidão, conosco, e também com aquela mulher profundamente limitada na sua condição. Que então ele a chama mulher pela condição em que ela se perdeu. Ela leva um susto, volta ainda confusa. A situação era outra, estava sozinha agora com Jesus, tudo tinha mudado. E na sua perturbação, Jesus orienta a sua consciência. Ele pergunta: onde estão os que te condenavam? Ela percorre o olhar, não resta ninguém. E volta-se para Jesus, o único que tinha estatura moral para a condenação. Porque a nossa relação com a espiritualidade é tão pequena que nós temos medo e vergonha do que nos é superior. Quando nós entramos em contato com forças superiores, uma posição de defesa natural é dizer: eu sou um verme miserável, eu não valho nada, eu não presto. É também uma maneira de escapismo. Então, quando as presenças espirituais são poderosas e se fazem sentir, é muito comum que nasça em nós um sentimento de culpa. Já ouviram falar? Um sentimento de inadequação. Quem sou eu? Quem sou eu? Tão cheio de defeitos, tão cheio de conflitos, para que o Espírito Superior esteja ao meu lado. Certamente não é. Nós nos combatemos muitas vezes duramente. Ela olha para Jesus envergonhada.
Porque o único que tinha a condição de condená-la estava ali. E ele o que faz? Nos dá uma lição inesquecível. Adivinhando-lhe o pensamento, lhe disse: se eles não lhe condenaram, eu também não lhe condenarei. Como a dizer, se os espíritos imperfeitos são capazes de não condenar, não será a espiritualidade superior que lhe condenará. Qualquer que seja o seu erro, qualquer que seja o seu tropeço, e ainda bem que nós não podemos vê-lo materializado, já pensou? Qualquer que seja o engano que você cometeu, Deus não vai lhe perdoar. Não perdoa porque perdão pressupõe ofensa. E você nunca ofendeu a Deus. Deus nunca se magoou com o que você fez. Você somente tentará o perdão para você mesmo e para aqueles a quem você faltou. Para Deus, não. Deus não te perdoa porque nunca lhe condenou. Deus ama e oportuniza, jamais castiga. Tudo de errado que eu vivo não é castigo divino, é consequência natural das pedras que eu carrego comigo, prontas para ser atiradas a todo instante, a todo momento. Naquele momento, aquela mulher cai em choro, e Jesus lhe diz: agora vá e não peques mais. E ela se retira. Diz o espírito Amélia Rodrigues que a antiga meretriz de Jerusalém sai com seu vestido característico, seu pequeno frasco contendo cheiro, porque a sociedade era tão preconceituosa que elas tinham que ser conhecidas inclusive pelo cheiro. Graças a Deus hoje nós não temos mais preconceito nenhum, nem com a forma de vestir, nem com a forma de se portar. Mas ao tempo de Jesus era assim. Ela se recolhe secretamente e passa a segui-lo, porque se sente perdoada e se realinha na palavra do teólogo francês Jean-Yves Loupré. E eu vou repetir o nome dele porque me deu um trabalho danado para decorar. Jean-Yves Loupré tem uma tese formidável. Haram, pecado, é a referência à mó de um moinho. Essa pedra que era puxada por um terno de burros era muito difícil e pesada, que precisava esmagar o trigo. Então às vezes ela perdia o eixo e travava. Quando ela travava era o haram. Então quando Jesus dizia: vai, não peques mais, as pessoas entendiam: nunca mais perca seu eixo, nunca mais perca seu equilíbrio, ou mantenha o seu equilíbrio. Porque quando nós perdemos o equilíbrio, travamos. As coisas travam na nossa vida. A nossa existência estoca, fica ali retida. E grandes forças por muito tempo podem quebrar a roda, o que era muito comum e dava um trabalho danado para ser substituída. Aquela mulher seguia, portanto, Jesus em segredo. E aí já é inferência nossa. Ela representa a todos nós, que de certa forma nos colocamos na vida como culpados, eivados de processos de culpa, alguns deles que nós desconhecemos, que jazem no nosso inconsciente, fruto de outras existências ou de conflitos que reverberam ainda nessa de agora. Essas culpas paralisantes podem nos levar a erros crassos, terríveis e inconfessáveis, mas também podem nos levar a erros pequenos que se acumulam de existência em existência, gerando o travamento ou a parada. E quando nós paramos no tempo, os anos giram, mas nós não. Nós continuamos na mesma posição. Como reconhecer? Como saber? Nós recomendamos aos companheiros a recomendação que nos foi dada há alguns anos por um espírito muito sábio.
que nos disse algo mais ou menos assim: todos os anos nós traçamos metas, todo ano. Alguns pulam 7 ondinhas e alguns estão tão desesperados que tentam se afogar nelas. Alguns fazem as promessas mais esdrúxulas, vestem cores diferentes para o ano novo, se preparam com toda a metodologia que seja. E nós dizemos: esse ano eu quero um novo emprego, esse ano eu preciso de uma meta nova, esse ano eu vou trocar de companheiro, de companheira, esse ano eu não aguento mais, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou ganhar, esse ano eu vou fazer isso, eu vou ter que comprar um carro. Nós raramente estimulamos metas de ordem espiritual. Raramente dizemos: esse ano eu vou me reconciliar com o cicrano. Sabe aquela pessoa que você detesta? Conhece? Pois é. Já pensou que meta terrível? Que assunto desagradável para o dia 2 de janeiro. Estabelecer a meta de se reconciliar. Reconciliação não quer dizer beijinhos, abraços e emojis de coração no WhatsApp. Reconciliação, na palavra do Espiritismo, é a oportunidade. A vítima abrir mão do direito à vingança. E o algoz reconhecer o erro. Se isso for possível, maravilhoso. Se não for, faça a sua parte. Se for o algoz, reconheça o erro. Se foi a vítima, deixe claro que não quer vingança. Isso é reconciliação. Não precisa andar de beijinhos e abraços, porque isso nós sabemos não funciona. Não seria legítimo, nem seria decente. Porque sentimento é sentimento. Mas qual de nós estabeleceu essa meta? Esse ano eu quero reconciliar com cicrano. Fazendo o meu próprio Yom Kippur, o dia do perdão. Esse ano eu vou dedicar pelo menos um dia da semana para as questões espirituais. Esse ano eu vou dedicar pelo menos 1 hora de estudo por semana para que eu me prepare para a morte. Porque eu não sei se os senhores sabem, nós vamos morrer. Não é incrível? E a gente vive como se isso nunca fosse acontecer. Como se isso fosse impossível. E quando acontece, além de impossível, é injusto. Meu Deus, por que comigo? Por que não com fulano que não presta? Com cicrano que deveria ir no meu lugar? Nós fazemos pedra até na sepultura alheia. Julgamos quem deveria ir e quem não devia. Quem é que deve primeiro, quem é que deve depois? Quais são as nossas metas para 2019? Quais são as pedras que nós carregamos nas mãos? Em quem nós a jogamos? Quem tem sido o nosso alvo? Preste atenção. Aquela pessoa que nós mais criticamos, aquele a quem nós dirigimos a nossa energia, é aquele a quem nós nos vinculamos. É aquela pessoa que guarda similitudes conosco. É o que os psicólogos chamam o efeito espelho. Há algo sob ela que nos afeta diretamente. Nesse movimento de reconciliação, nós vamos pedir aos amigos aqui presentes. E é claro que é um exercício tolo, mas só para que os senhores percebam o grau de dificuldade que a gente tem de fazer isso. Vou pedir aos amigos, daqui a instantes, que se levantem. Procurem alguém que de preferência vocês não conheçam. Porque os que conhecem não valem. Porque é mais fácil. E eu já estou vendo gente desesperada daqui. Porque a nossa zona de conforto é ficar quietinho, esperando que nada aconteça. Então vamos em direção ao novo, e o novo vai ser representado por 1 ou 2 pessoas nessa sala. Os senhores vão se dirigir a essa pessoa que vocês não conhecem e vão desejar para ela um feliz ano novo, sem pedras nas mãos. Eu vou dar 1 minuto a partir de agora. Só quem não conhecem
Se me enganarem, desencarnam. Cinquenta segundos. 40 segundos. Quarenta e 5 segundos. 30 segundos. 25 segundos. 20 segundos. 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos. 3, 2, 1. Para quem estava tímido, vocês são muito danados, né? Eu vi gente desejando Feliz Natal. Haja empolgação. Ainda faltam 12 meses para lá. Quantas pessoas novas você não perde de conhecer em sua existência? Quantas coisas novas você mantém longe de você? Quantos recursos imensos aguardam pelo seu caminhar até eles? Que 2019 traga problemas novos, porque aquilo que não se compreende e não se aprende se repete. Se os seus problemas se repetem, se são sempre os mesmos, o problema não é o problema. Adivinha qual é o problema? Não me olhe com essa cara, eu também tenho os meus. E quase ninguém me abraçou, fui salvo em cima da hora, aos 3 segundos de desencarnar. Imagina o sentimento de solidão. Se não fosse a minha companheira, estava desencarnado. Mas tem gente que eu não conheço. Vocês me conhecem, mas eu não conheço. Aí não vale. É que eu tenho que explicar tudo. Vamos, não, agora já era. Quanta coisa nova nós não trazemos. Resistimos ao que é novo porque achamos que conhecemos. E não abrimos mão da pedra em nossas mãos. Abra a mão. Já foi o tempo em que você precisava dela para se defender. O medo é o maior adversário, não o outro. Não tenha medo. A pior coisa que pode lhe acontecer é desencarnar. E todos nós já sabemos que isso não é um problema necessariamente. É como isso vai acontecer. Que Deus nos encha de ânimo, coragem e disposição para entrarmos no rio, sabendo que nem Ele, nem nós seremos os mesmos. Muito obrigado. Um grande ano em suas vidas. A mim me parece que não poderia ser outra a mensagem do início de ano de atividades desta casa. Não, o nosso companheiro, o nosso irmão Gilvon, trouxe a mensagem certa. O problema vai estar conosco através do ano todinho, enfrentando muitos desafios para darmos testemunho de que aceitamos o Cristo e procuramos viver segundo os seus ensinamentos. Não esqueçamos, ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. E ao Pai significa procurar viver o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus se reduz a uma só palavra: amor. Nos esforcemos em viver assim. A mensagem nos provoca, inclusive, um estímulo para que aprendamos a conviver em harmonia, fraternalmente. Aprendamos
a seguir, vivendo conforme o ensino do Mestre, perdoando, amando, fazendo o bem possível. Irmão Gilvão, muito obrigado pela sua mensagem. Vamos à nossa prece final. Dois avisos. Vai ser iniciado o estudo do Livro dos Médios nas terças-feiras a partir do dia 15, às 19 horas. Então, aqueles que tiverem interesse de conhecer o Livro dos Médios e participar dos estudos, a partir do dia 15, a terça-feira, às 19 horas. E vai haver também o estudo do livro A Gênese, que vai ter início no dia 11 de março, é uma segunda-feira, às 19h30. Então, aqueles que tiverem interesse, podem ir à livraria e fazer sua inscrição. E a evangelização está voltando na primeira quarta-feira de fevereiro. Vamos fazer a nossa prece, acompanhando a nossa confreira Mabel. Então, meus irmãos, depois desse banquete espiritual que tivemos na noite de hoje, com os corações cheios de alegria e serenos, queremos agradecer a Deus a oportunidade que tivemos na noite de hoje, dos teus ensinamentos, Senhor, que possamos ter a coragem, a capacidade de colocar em prática no nosso dia a dia, de seguir o caminho do Evangelho, ter coragem de perdoar, amar mais e seguir o teu caminho, Senhor. Como espírito endividados, estamos tentando acertar, ó Pai. Nos fortalece, nos encoraja a te seguir. Sabemos que está sempre de braços abertos a nos acolher. Ampare e abençoe a todos nós aqui presentes, Senhor, encarnados e desencarnados, a todos os trabalhadores da casa, a toda a espiritualidade amiga e irmã que está sempre nos assistindo. Abençoe, Pai, a todos os nossos familiares e a humanidade, onde quer que esteja um filho teu, Senhor, clamando por misericórdia, ampare e abençoa. Que Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, continue a velar por todos nós, não só hoje, mas na certeza de sempre. Que assim seja. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça para que em todas as circunstâncias da vida saibamos agir como verdadeiros cristãos, em sintonia com o seu Evangelho. Sintonia com a síntese do Evangelho, que já disse e repetirei. Síntese que se resume em uma palavra: amor. Em tudo, vivamos sempre em sintonia com o amor.